Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Sidneia. Bom dia, Eduardo. Que alegria tê-lo aqui. Deus, gente, Ele é sempre bom. Eu não me canso de dizer isso. Bom dia, Wesley. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Deus, Ele é sempre bom, apesar de nós. Por que eu uso esse apesar de nós? Porque muitas vezes a gente quer condicionar Deus às nossas ações. E assim a gente define se Ele é bom ou não. Isto é, se eu sou bom, Ele é bom. Se Ele não é bom, eu não sou bom. Pronto. Você arrumou problema porque ninguém é bom. Então, se nós não somos bons, Deus não é bom. Mas Ele é bom apesar de nós. Ele não depende de você e de mim para ser bom. Bom dia, Daúde. Que alegria tê-lo aqui. Deus não depende de você, não depende de mim para ser bom. Aliás, eu e você, nós não temos nada que Deus precise. Sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora, nós sem Ele somos nada. Então, Ele é sempre bom, querido, apesar de nós. Nunca deixe entrar na sua relação a meritocracia. Porque senão você vai estragar a sua relação. Porque você não merece. Eu não mereço. Então, quando você deixa a meritocracia entrar, infelizmente, fomos ensinados assim. E o mais triste, muita gente ensina assim. Porque pior do que ser aluno é ser professor. Quando você é aluno, alcança só você. Mas quando você é professor, pode alcançar uma multidão. E às vezes, o que a gente ensina está mais destruindo do que construindo. Está mais prestando um desserviço do que um serviço. Eu não estou falando aqui da intenção. Às vezes a intenção é boa. A intenção é boa. Mas numa estrada, para você chegar ao seu destino, não é só entrar nela. Preste atenção nisso aqui. Numa estrada, para você chegar ao seu destino, não é só entrar nela. Você pode entrar nela e a cada dia, a cada momento, você está ainda mais distante do seu destino, sabia? É só entrar no sentido errado. É só conduzir no sentido errado. Então vamos imaginar que a estrada seja a Bíblia. Mas a Bíblia ensinada de forma errada distancia muito mais as pessoas de Deus do que aproxima. E uma das áreas que mais distancia as pessoas de Deus é quando alguém te ensina que você precisa fazer alguma coisa para ser amado e abençoado. Ah, mas está na Bíblia, sim, no tempo da lei, no tempo da velha aliança. Hoje, você não faz nada para você ser amado e abençoado. Você simplesmente crê numa obra que foi feita. E aí, a sua vida para? Não, a partir daí você faz. Aí você faz tudo que muitos ensinam a fazer, não está errado. A questão é que você não deva fazer por receber nada, para receber nada, porque nada que você faz é suficiente para você merecer alguma coisa. Então tudo que você faz não é para merecer alguma coisa, porque nada vai ser o suficiente para tocar em Deus para te abençoar. Você não aprendeu assim, né? Mas nada tem o poder de tocar em Deus para te abençoar. Às vezes você pensa que é uma oração que você fez, um jejum que você fez, uma madrugada que você fez, uma campanha que você fez, um sacrifício que você fez. Não foi. O que faz você ser abençoado é a cruz. Você só será abençoado, preste atenção nisso aqui. Você só será abençoado por algo que você faz quando o que você fizer for maior que a cruz. Aí você deixa Jesus para trás. Aí Deus deixa de olhar para Cristo para olhar para você. Aí sim, aí você superou a cruz. Mas quem é capaz de superar a cruz? Você é capaz? Você é capaz de se sacrificar tanto que seja mais do que o sacrifício da cruz? Eu sei qual é a resposta. Por esse motivo, não queira disputar com a cruz. Não queira fazer nada que faça Deus pensar que você merece. Mas faça tudo para crer que é pela graça.
Por isso que o autor aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 11, que eu e você temos que nos esforçar. Só que o texto continua. Fala que nós temos que nos... Bom dia, Mônica, que alegria tê-la aqui. Fala que nós temos que nos esforçar, mas sabe para quê? Para que a gente tem que se esforçar? Para entrar no descanso de Deus. Nós temos que nos esforçar para entender que está tudo consumado. Então, querida, a nossa relação com Deus, ela nunca deve ser baseada na meritocracia. Ela deve ser baseada puramente na graça, no favor de Deus. E quanto mais você tem essa relação de intimidade na graça, no favor de Deus, aí você faz. Você se torna um leão, uma leoa na obra de Deus. Você se torna tão grato a Deus por tanto carinho, tanto amor, que você não consegue ficar parado. Você não consegue ficar na prática do pecado. Você não consegue não servir Deus. Você não consegue não financiar o reino dele, e por aí vai. Mas não troca essa ordem. Não é fazer para ser, é ser para fazer. Jesus deixa essas dicas para nós. Às vezes a gente não presta atenção. Depois que eu comecei a estudar a Nova Aliança, hoje eu li a Bíblia 2 vezes, depois eu li muito tempo, todo dia. E assim, para a glória de Jesus, eu conheço bastante da Bíblia. Mas eu não conhecia os detalhes da Bíblia. Hoje, quando eu leio a Bíblia, eu leio procurando o detalhe. E principalmente na linguagem portuguesa, porque na língua portuguesa, não sei se você sabe, é uma das línguas mais ricas que tem de palavras. Então, facilita o entendimento maior. Então, busque hoje detalhe do versículo, detalhe do texto que você está lendo. E a gente começa a encontrar, sabe, muita luz nos detalhes. Por exemplo, quando Jesus fala para Paulo assim, Paulo, a minha graça te basta. Olha isso aqui. Olha um detalhe aqui. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na sua força que o poder dele vai se manifestar, querido. É na sua fraqueza. Ai, ai. E aí Paulo, ele vai e fala assim, ele conclui dizendo assim, portanto, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Olha o detalhe. Estar é um verbo, ser é outro verbo. Estar oscila, ser não. Ser é constante, estar é oscilante. Por exemplo, você pode estar hoje num lugar, amanhã estar no outro, mas quem você é vai para os dois lugares. Quem você é, isso é a sua identidade, é o seu governo, é a sua natureza. Agora, o que você faz, você pode não fazer amanhã. Por isso que a obra de Cristo é a melhor obra que existe no ser humano, porque a obra de Cristo é uma obra de transformação. Isto é, faz você ser uma outra pessoa. Já a obra que a gente faz na nossa própria força é uma obra de mudança. Você faz hoje e amanhã você não faz mais. Às vezes você recai. Por exemplo, o homem ele tem o poder de mudar da uva para o vinho. Ele pega a uva, vai para o lagar, faz o vinho. Mas Jesus tem o poder de transformar da água para o vinho. Então, o ser é mais forte do que o... O ser é mais forte do que o estar. Por isso que talvez você já ouviu algum vereador, deputado usar essa linguagem. Eu estou vereador. Eu estou deputado. Por quê? Porque amanhã pode não estar. Agora, eu sou José Carlos, sempre serei José Carlos. Estou vendo a Meire entrando. A Meire é a Meire, sempre será a Meire. Então, ser é mais forte do que estar. Por isso que Paulo diz assim, portanto, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque sou é mais forte do que estar. Tá dando para pegar? Agora, por que nós somos? Porque Cristo nos fez. Então, toda a minha relação
tem que ser baseada em quem eu sou, não é em como estou. Porque como estou está ligado ao meu mérito. Estou merecendo ou não estou merecendo? Agora, quem eu sou está ligado à graça, ao que Cristo me fez ser. E a Bíblia diz que ele me fez ser filho de Deus. E você é filha, você é. Não é que você está filha, ou você está filho, você é filho. Por isso que Paulo diz, então quando eu estou fraco, eu me lembro, eu sou forte. Quem está entendendo? Dá um amém aí. Então, esse estar está baseado na meritocracia e o ser está baseado na graça. João 1,12, quando você creu na graça, que é o próprio Cristo, creu em Jesus e o recebeu essa graça maravilhosa, você se tornou. Você não passou a estar como filho, você se tornou ser filho de Deus. Então, o que você é muito mais forte do que o que você faz. E a gente vincula muito a nossa relação com Deus baseada no que a gente faz. Se eu faço bem, eu mereço. Se eu faço mal, eu não mereço. Pelo amor de Deus, não faça isso. A nossa relação com Deus não está baseada no que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa relação com Deus está baseada em quem somos, porque Cristo fez. Amém, meus lindos? Baseado na obra da cruz. Então, quando você tem isso bem fechado lá no seu espírito, nenhum poder do inferno vai te roubar. Lembra das terras? A semente caiu em terra beira de caminho, terra de pedregulhos, né? Terra entre espinhos. E a semente caiu em terra boa. O problema é que muitos crentes não deixam cair em terra boa. O que é terra boa? É o seu espírito. Então, a palavra tem que cair num lugar onde nada vai te roubar. Circunstâncias dessa vida, circunstâncias externas, problemas, o próprio diabo, seus demônios, nada pode roubar uma palavra que cai no seu espírito. E qual é a palavra que precisa cair no seu espírito? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Bom, a gente tem sempre essa preliminar aqui, mas antes deixa eu falar um outro detalhe também sobre a graça. Eu já disse aqui, vou dizer de novo. Lembra daqueles 2 homens que estavam orando no templo, que Jesus contou? Um deles orava, batia no peito e dizia assim, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. Até em hinos que fica falando de eu não gosto. Porque eu sou nada, eu não vou convencer Deus com o meu eu. Eu preciso falar de Deus para mim para que eu me convença de quem é Deus para mim. Não é falar de Deus para Deus ser... Não é falar de mim para Deus se convencer de quem sou eu. É falar de Deus para mim para que eu me convença de quem é Deus. De quem é Deus. E quando eu me convenço de quem Ele é, eu sou convencido de quem eu sou. Porque Ele é o meu Pai. E se Ele é meu Pai, eu sou filho dele. Só que aquele homem batia no peito, querendo mostrar a Deus o crédito dele. Que eu faço isso, faço aquilo. Só que tinha um outro homem, era um fariseu e um publicano. Jesus conta essa história. Esse publicano, ele se prostrou e falou assim, eu sou miserável, eu sou nada. E assim, ele deu a Jesus tudo e a ele nada. E a Bíblia diz que aquele homem foi recompensado. Talvez você não entenda, às vezes você vê gente na igreja que está, sabe, com a vida toda atrapalhada. Conhece alguém? Ah, pastor, eu conheço quando eu olho no espelho. Brincadeira, gente. Mas você conhece alguém que está com a vida toda atrapalhada Amém, amém. Amém, Wagner. Às vezes você conhece uma pessoa que está na igreja com a vida espiritual toda atrapalhada, mas a vida financeira rompe. A vida familiar rompe. Outras áreas da vida dele rompe. E aí você não entende. Não é possível. Esse cara é todo atrapalhado e a vida dele anda, a minha não anda. Você é uma pessoa que está vivendo a meritocracia. Isso não significa que você tem que viver a vida atrapalhada para a sua vida romper. Mas você não sabe qual é o desafio dele, por que ele não consegue viver uma vida cristã ativa. Deixa o Espírito Santo trabalhar.
Só entenda isso, a graça não é para quem merece. Amém? Bom, então vamos voltar para o nosso tema aqui. O nosso tema que a gente começou ontem é o seguinte: ter razão ou ser feliz? Te faço a pergunta, nós estamos falando de relacionamento, gente. Ter razão ou ser feliz? Você precisa escolher. Numa relação, nós precisamos decidir. O que a gente quer? A gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz? Glória a Deus pela sua vida, pastor. Os ensinamentos da palavra através de sua vida têm sido um descortinar para a minha vida cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. A honra, a glória dele, tá, Mônica? Obrigado pelo seu carinho. E eu entrego toda essa honra e glória para ele, porque é ele usando a minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que é tudo ele, vem dele. Mas obrigado pelo seu carinho. Gente, então faça isso. Se Deus está falando do seu coração também, compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder, até porque poucos pregam essa linha do que a gente ensina aqui, vocês sabem disso. Então, assim, compartilhe o máximo que vocês puderem, sejam participantes desse espalhar dessa mensagem, né? Bom, a gente está fazendo então essa pergunta para os nossos relacionamentos. Ter razão ou ser feliz? O que a gente prefere? O que você prefere num relacionamento? Seja o seu relacionamento conjugal, seja o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, relacionamento com seus amigos, relacionamento na escola, na faculdade, no trabalho, relacionamento na igreja, relacionamento com o pastor. O que você prefere? Você prefere ter razão ou ser feliz? Você pode dizer assim: eu prefiro ser feliz. Amém, eu também prefiro ser feliz. Mas para eu ser feliz, muitas vezes eu tenho que abrir mão da razão. E a gente, às vezes, tem dificuldade em abrir mão da razão e por isso a gente tem dificuldade de ser feliz. Na ministração passada, que eu ministrei ontem, não foi na segunda, foi ontem, porque segunda eu não pude, paguei ontem minha dívida. Tá lá, tá aqui, né, no Instagram. E seria muito interessante você assistir para você entender melhor um pouco mais sobre esse tema. Eu falo sobre Mateus 11:29, que Jesus fala: ser manso e ser humilde de coração. Eu não vou falar de novo, tá lá, assista essa parte, que é uma revelação ali, poderosa para relacionamentos. Então a gente precisa definir isso na nossa vida. Entre ter razão e ser feliz, é melhor a gente ficar com ser feliz. Existe uma historinha de um casal que estava indo para um casamento, e aí aquela demora da mulher se preparar. Tá bom, dessa vez foi o marido que demorou. Vamos lá. E aí saíram atrasados para esse casamento. E vai para uma rua, vira para outra e tal, aquela correria para chegar lá no casamento. E aí quando para no sinal fechado, a mulher diz assim pro marido: olha, é a próxima direita, tá? Ele: não é a esquerda. E ela: não, é a direita, tô te falando, é a direita. E aí tá, o sinal abriu, ele virou à direita. Quando ele virou à direita e andou uns 200 metros, ela olhou e falou assim: ah, era a esquerda mesmo, não é a direita. E ele parou o carro e começou a virar o carro. Quando ele estava virando o carro, ela disse assim para ele: você sabia mesmo que era a esquerda? E ele sabia que era a esquerda, mas virei à direita porque você falou que era a direita. E ela disse assim: mas por que você não insistiu mais um pouco? Porque aí você me convenceria que era a esquerda e a gente virava a esquerda, não perdia esse tempo. E aí ele disse para ela: entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Gente, a gente discute por coisas tão bobas, eu me incluo, a gente discute por coisas tão pequenas. E na hora que a gente faz uma pergunta dessa, na ponta da língua a gente responde que a gente prefere ser feliz. Mas na prática, que é mais do que a língua, do que o falar, a gente está preferindo mais ter razão. A gente se defende como se fosse uma questão de vida ou morte. Já reparou isso? Quantos casamentos hoje estão destruídos porque os dois querem ter razão? Não tem Cristo na casa. Onde não tem Cristo, não tem relação. Onde não tem relação, não tem salvação. Então, para que eu venha salvar uma relação, precisa ter Cristo na casa. Vou repetir. Vou fazer melhor aqui, não eu salvar. Para ser salvo uma relação, pegue isso aqui. Isso aqui é uma chave para a sua vida. Para ter salvação numa relação, é necessário que tenha pelo menos um Cristo nela.
Você sabe por que hoje nós somos salvos? Sabe por que a nossa relação do homem com Deus foi salva? Porque tem um Cristo no meio dela. Toda relação para ser salva precisa de um Cristo nela. Bom dia, Wilma, que alegria tê-la aqui. Eu vou repetir, vou dar uma pausa para você pensar nisso. Toda relação para ser salva precisa de um Cristo nela. A questão é saber quem vai ser o Cristo. E o Cristo é aquele que prefere, na prática, ser feliz ao invés de ter razão. Não é quando você não tem razão que você abre mão da razão. Porque você não tem condições nem poder algum para abrir mão daquilo que não é seu. Então, não é quando você não tem razão que você vai abrir mão dela. Ela não é sua, você não tem. Você errou. E às vezes a gente só chega em consenso, mas não abre mão da razão. Chegar em consenso é chegar no acordo que você errou, que eu errei. Isso não é abrir mão da razão. Isso é simplesmente julgar a situação e ter a convicção que nessa situação você infelizmente errou. Isso é uma coisa. Sofrer para o outro não sofrer. Isso aí, Wagner. Então, abrir mão da razão não é quando você não tem razão. Porque você não consegue, você não tem o poder de abrir. Vou de novo. Abrir mão da razão não é quando você não tem razão. Porque você não tem o poder de abrir mão daquilo que não é seu. Abrir mão da razão é quando você tem razão, porque você tem o poder de abrir mão daquilo que é seu. Uma pausa para você refletir nisso. E quando é que a gente tem que abrir mão da razão, então? Quando a gente está certo. Mas o que a gente faz quando a gente está certo? A gente discute até provar. E aí a gente começa a fazer o quê? Trazer dano para a relação. Desgasta a relação. Já viu quando você fala assim para a pessoa? Você é teimoso, hein? Quem já falou isso para alguém? Quem já falou isso? Você é teimoso, hein? Pelo amor de Deus, como que você é teimoso? Você já falou isso? Eu já. Já ouvi isso também. Mas como no momento de teimosia só tem um teimoso? Como? É isso, Eduardo. Isso é coisa nossa, isso é coisa do homem, hein? O homem ser humano. A gente já falou para a pessoa, você é teimoso, não já? Só que, se você falou isso, é porque vocês estão num momento de quê? De teimosia. E se está num momento de teimosia, os dois são teimosos. É igual você chamar o seu filho de filho mal educado. Quem educou ele? Perdão, gente. Há umas crises em nós de português. Se tiver algum português me assistindo aqui, é apenas uma brincadeirinha, tá? Mas tem essas crises nossas, que a gente somos outro teimoso, sendo que a gente está teimando também. A gente chama o filho de mal educado, sendo que a gente que educou. Oh, Jesus. Ai, ai. Mas, gente, preste atenção, isso aqui é uma chave. Se você entender isso aqui, você já entendeu tudo sobre o relacionamento. Toda relação tem que ter um Cristo. Toda relação tem que ter um Cristo. Por que hoje nós temos uma relação com Deus? Porque houve um Cristo. E quando a gente fala de ser Cristo, a gente está falando de se esvaziar. Não é de se encher. Não é de se encher de eu estou certo, eu tenho razão. Não, é de se esvaziar. Pastor, humanamente falando não é fácil. Eu concordo que humanamente falando não é fácil. Mas
nós não podemos esquecer que o Cristo que para ele foi fácil, habita em nós para facilitar a nossa vida. E tudo isso é pela graça. Aliás, é a própria graça que nos faz olhar para alguém com o olhar de Cristo. Porque fomos olhados pelo Pai com o olhar de Cristo. Então, a graça que me perdoa me capacita para perdoar. A graça que me ama me capacita para amar. Qual o amor que você tem utilizado na sua relação? É aí que começa. Por exemplo, tem gente que casou pelo Eros. Tá errado? Não, o Eros participa do casamento, sim. Qual é o amor, Eros, pastor? Eu olhei para aquela gata, fiquei doido com ela, cheguei junto nela, hoje estamos casados. Não, ela era, perdão pela linguagem aqui, gente, para a gente entender, ela era um pitelzinho, ela era linda, já uso o termo, era. Pronto, já começou a bagunça. Nó, que magrinha, filezinho. E aí eu fiquei louco com ela, cheguei nela, e namorei, noivei, casei. Isso é o Eros. O Eros participou disso aí. E, assim, com força. Com força. Só que o Eros, ele é necessário? O Eros é atraente, o Eros que traz a atração. O Eros pensa, assim, em benefício próprio. O Eros pensa. Só que, quando você vai para uma relação, para uma vida relacional, a gente precisa transformar o amor Eros no amor ágape. A gente precisa transicionar o amor. Porque o Eros nunca vai produzir um ágape. Mas o ágape produz o Eros. Isto é, quando você está no Eros, isso mesmo, vou por aqui. Quando você está no Eros, você está com um relacionamento construído sobre a areia. Qualquer vento, qualquer problema, a separação, divórcio, e aí a pessoa te pergunta, você está divorciado? Tô, mas por quê? Porque o amor acabou. Qual amor? Eros. Até porque o nosso corpo não tem o poder de sustentar o Eros por muito tempo. Né? Aquele cabelo lindo do homem começa a cair. Aquela barriga sequinha, aquele abdômen sequinho, durinho, passa agora a ter aquele barrigão. Não é? As manchas no corpo, as pelancas. E a gente sabe muito bem disso, né? E a mulher também, os seios começam a cair, não é como era antes. O corpo começa a engordar às vezes. As pelanquinhas também começam a vir. Enfim, a gente envelhece. E aquela atração lá do início, você só consegue mantê-la se você transiciona o seu casamento, o seu relacionamento para o ágape. Porque o ágape, dentro do ágape, tem Eros. Mas dentro do Eros não tem ágape. Então o Eros é quando você está com alguém preocupado em ser feliz. Agora, o ágape é quando você está com alguém para fazer esse alguém feliz. Eu não sei, mas parece que eu entrei um pouco mais dentro do casamento aqui, né? Eu estou falando de relacionamento a nível geral, mas Deus está conduzindo para dentro do casamento. Então, assim, não há uma boa relação se não houver Cristo nela. Se hoje nós temos relação com Deus, é porque há um Cristo nessa relação. E esse Cristo, ele se sacrificou por causa da relação. Se não houvesse o sacrifício de Cristo, não havia relação. Porque o homem, antes de Cristo, não conseguia ter essa relação com Deus. Até que alguém teve que abrir mão da razão. Por quê? Porque a razão de Deus tinha toda a razão, todo o direito de matar o ser humano e concluir com o processo. Porque o ser humano não cumpriu a parte dele.
Isto é, Deus tinha a razão e o ser humano não tinha razão para manter uma relação, para sustentar uma relação. Entenda isso aqui, gente, porque sempre a Bíblia é a nossa inspiração. Então vamos lá. Deus, ele tinha toda a razão para quebrar a relação. Quebrar até mesmo as suas promessas. Porque o homem não se enquadrava na condição do cumprimento delas. Então, para Deus estava muito fácil resolver o problema. Era simplesmente ele dizer, mata tudo. Mata tudo porque a parte deles não foi feita. Nós temos razão porque nós fizemos a nossa parte. Eles não têm razão porque não fizeram a deles. Então, quem não tem razão merece ser sacrificado. Então, vamos sacrificar o homem. E vamos concluir o projeto da raça humana. E isso aconteceria no seguinte resultado. Eu e você não existiria hoje. Mas o que Deus faz? Deus faz o seguinte, olha, nós temos a razão, porque nós não erramos com o homem, foi o homem que errou com a gente. Mas vamos fazer o seguinte, para manter a relação, vamos abrir mão da nossa razão. Vamos liberar o quê? O perdão. E para Deus liberar, gente, isso aqui é muito poderoso. Para Deus liberar o perdão, ele teve que fazer o quê? Se esvaziar. Ele teve que vir para o nosso nível. Quantas vezes você vai precisar de estar no nível da outra pessoa que você relaciona com ela? Talvez você se acha muito maior do que ela. Você se acha mais merecedor, você se acha mais inteligente, você se acha menos errante, você se acha mais certo. Então vai para o nível do errado. Não é que você vai errar, vai para o nível do errado. Isso se chama graça. Olhar com graça, olhar com misericórdia, olhar com sentimento de compaixão. Mudar o nosso sentimento. Passar a ver a pessoa desse relacionamento muito mais com o olhar da graça do que com o olhar da própria carne. Então, o que Deus fez para manter a relação? Deus vem para o nível da relação. Deus se esvazia para manter uma relação. Deus abre mão dos seus direitos, Deus abre mão da sua razão. Querido, não tem como a gente ter no mesmo espaço a razão e a paz. Ou eu tenho paz, ou eu tenho razão. Então, se você fica brigando para ter razão, consequentemente, você pode esperar a falta de paz. Agora, se você é alguém que tem facilidade para liberar a razão, para abrir mão da sua razão, e eu volto a dizer, eu abro mão daquilo que eu tenho, então é quando você tem mesmo. Porque às vezes a gente tem facilidade em entender que a gente errou, não é isso. É você ter razão e você abrir mão. Pela paz, pelo projeto de paz. Então precisava haver paz entre nós. Precisava haver paz entre Deus e a terra, Deus e o homem. E a única forma de Deus manifestar essa paz, trazer essa paz, foi abrindo mão da sua razão. Foi se esvaziando de si mesmo. Às vezes nós somos cheios de nós mesmos. E Deus nos chama para essa relação de modo que o caminho é se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar já é de si mesmo, né? Para manter uma relação. Porque a razão tem preço, mas a paz tem valor. Não se paga, não tem preço. Por uma relação de paz, vale a pena abrir mão da razão. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Para você fazer. Mas você precisa crer que o Cristo que habita em você
é perito em abrir mão da razão. E é ele quem vai te ajudar, se você crer, quiser, a também ser Cristo, para abrir mão da razão. Porque dentro de uma relação tem que ter um Cristo, para que se mantenha a paz. Por que que Deus tem paz com a gente? Por que que eu estou sempre ensinando que não é meritocracia, é graça? Por que que eu estou sempre ensinando que o amor de Deus por nós é incondicional? Por que que eu estou sempre ensinando que nós já somos abençoados? Por quê? Por que que eu estou sempre ensinando aqui que não é nada que você faz que atrapalha a sua relação com Deus? Por quê? Porque na sua relação com Deus tem um Cristo nela. Já tem um Cristo nela. E por ter um Cristo nela, não há como essa relação dar errado. Agora, a sua relação com o próximo, com seu esposo, com seu cônjuge, com os seus filhos, lá no seu trabalho, lá na faculdade, só vai dar certo quando houver um Cristo nela. Bom dia, prima. Quando houver um Cristo nela. E a gente às vezes fica esperando o outro ser Cristo. E como é que o outro vai ser Cristo? Se ele cumprir toda a lei. Porque se o homem cumprisse toda a lei, não precisava de Cristo. E a gente fica metendo lei no nosso cônjuge, na nossa relação, para que o próximo viva, para que ele faça exatamente o que a gente quer que seja feito para manter uma relação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deu certo nem com Deus em relação ao homem. E você fica querendo ser exatamente esse legislador da sua relação. E que a outra pessoa se cumpra a lei para manter a relação. Não, querido. Deus veio tentando isso desde o Éden até Cristo e não deu certo. Até que ele entendeu e falou assim, eu já sei o que eu faço. Nós vamos ser o Cristo da relação. Quem está entendendo, diga amém. E como é a gente, o convertido, a gente precisa ser o Cristo. Sim. O Cristo, quanto mais Cristos, maior pessoas nós temos na relação. E essa relação se chama família. Eu quero entrar em outro momento nessa área com vocês. Sobre o crescimento da igreja. Por que a igreja não cresce como deveria crescer? Porque está faltando Cristo nela. Porque a pessoa que não consegue ser Cristo na relação conjugal, na relação familiar, ela tem dificuldade para ser Cristo a favor do próximo. A gente começa a perceber que há uma crise em nós de querer viver a nossa vida ao nosso favor. Quando o cristianismo é você viver a vida a favor do próximo. A gente entendeu errado até a ceia. A ceia não é para você comer. A ceia você também come, mas a ceia é para você partir. Toda relação se trata de se partir. Já percebeu o evangelho que a gente tem vivido, gente? O evangelho está muito mais humanismo do que cristianismo, porque as pessoas não entenderam. Eu fiquei por anos sem entender essas coisas. A gente pensa que numa relação a gente tem algum privilégio. Não, numa relação você tem deveres. Como Deus, soberano, poderoso, criador, decidiu formar uma família, ele decidiu formar uma relação. Ele decidiu formar um relacionamento com a gente. E qual a forma que ele se encontrou de como Deus, soberano, poderoso, criador, formar uma família? Saindo da posição de Deus e se tornando pai. E ainda dando o seu filho. Então, para salvar uma relação, tem que ter um Cristo. Quer salvar seu casamento? Tem que ter um Cristo. E se você está me ouvindo aqui, seja você o Cristo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, seja esse Cristo.
Seja o Cristo da sua relação. E o ágape, quando você vai para o amor ágape, você exatamente se posiciona como Cristo, porque começa a ler 1 Coríntios 13 e veja sobre esse amor. Ô, gente, vamos dar uma paradinha aqui. Eu sei que a gente já está quase no final, mas vamos dar uma compartilhada, pode ser? Vamos puxar a gente aqui para essa live? Você vai assim, pastor, mas já está quase no final, não tem problema. Eles chegam aqui, depois assistem depois assistem depois, ficou ótimo também, né? Mas clica nesse aviãozinho aí, você já sabe fazer. Marca o máximo de pessoas, sabe por quê? Porque ainda mais esse assunto aqui, ele é de altíssima relevância, nós somos seres sociais, a gente relaciona o dia inteiro. Relaciona no trabalho, relaciona na rua, relaciona em casa, relaciona na família, relaciona com o vizinho. É relacionamento o dia todo. E como a gente precisa desse tema. Como, gente? Ó, já marquei uns 30 aqui já. Marca aí o máximo que você puder. Isso não custa nada. E você pode estar salvando um casamento, salvando uma relação. Bom, envia aí aqui. Uma multidão aqui. Envia aí também. É isso. Então, não tem como salvar, querido, uma relação se não houver um Cristo. Alguém tem que decidir ser Cristo. Eu vou deixar para nossa próxima live eu falar sobre Filipenses 2, achei que fosse hoje, para a gente entender um pouquinho mais o que aconteceu, né, ali nesse momento que Paulo fala aos Filipenses do projeto da relação. Não há como a gente fundamentar uma boa relação se não houver nele o ágape. Isso aí, Will. E o ágape é o Cristo. É o Cristo da relação. Pastor, mas e aí? Eu vou me sacrificar, vou me entregar, e o que eu vou ganhar com isso? E eu? Essas perguntas acontecem, né? Igual o próprio Pedro perguntou: Senhor, nós te deixamos tudo, largamos tudo, nos sacrificamos tudo para te servir. E aí? O que Jesus fala para ele? Tem ninguém que faça alguma coisa por amor a mim que não receba nessa vida 100 vezes mais, ainda na vida futura. Então vamos lá. Deus tinha um filho. Deu ele. E hoje, quantos filhos Deus tem? A princípio, no momento, parece que quem está perdendo é você. Calma. Seja o Cristo sem esperar nada em troca. Porque a gente tem essa mania. Não, eu vou mudar nessa área, mas quero ver se ele vai fazer. Não faça isso. Aí é uma motivação errada. Seja o Cristo. Começa a ver em outro prisma. Eu casei para fazer a minha pessoa feliz. Calma. A gente é muito momentâneo, você quer ver? Por que a gente não consegue entender quando Jesus fala assim, que é melhor dar do que receber? Está na Bíblia. A gente até diz que crê, mas a gente não pratica porque de fato a gente não crê. Porque é difícil entender. Até rimou. Mas Jesus falou que é melhor dar do que receber. Mas por que a gente tem dificuldade em entender isso? Porque nós somos momentâneos. E a nossa mente funciona assim. Poxa, eu tenho 100 reais. Eu pego esses 100 reais, pego uma pessoa que está precisando de uma ajuda financeira, ou até mesmo que não está precisando, mas merece ser honrado, e eu vou dar esses 100 reais para essa pessoa. Então agora ela está com 100 e eu estou com 0. Então como é que eu vou conseguir crer que é melhor dar do que receber se dinheiro é bom e ela ficou com 100 e eu fiquei com 0? Não, Jesus está errado. A gente só não fala, mas é o que a gente pensa. Ou melhor, não é o que a gente pensa também, mas é o que a gente age. Tanto é que se você fizer um apelo num grupo de pessoas e falar assim, quem aqui quer 100 reais? Vai dar briga para pegar esse dinheiro. Não sei se você já viu aquela pegadinha do Ivo Holanda que joga o bilhete premiado no lixo. Quem já viu? Que briga que é para pegar o bilhete?
Agora imagina o inverso, ele chegar lá e falar assim, quem tem um bilhete premiado aí para me dar de presente? Então, se você pega R$100 e pega um grupo de pessoas e fala assim, quem quer R$100? Nossa, Deus, vai dar confusão para pegar esse dinheiro na sua mão. Agora, chega num grupo de pessoas e fala assim, quem pode me dar de presente R$100? Mudou. Porque a nossa mente é momentânea. Então, na nossa mente está o seguinte, se eu dei e a pessoa ficou com e eu fiquei sem, então não é melhor dar do que receber. Você está pensando no momento. Mas Deus tem um princípio que é chamado o princípio da semeadura, que desde quando Noé desce daquela arca, Deus estabelece esse princípio em Gênesis 8:22. Ele fala, enquanto a terra durar, haverá frio e calor, dia e noite, verão e inverno, sementeira e ceifa. Então veja que existe o verão e inverno, existe o frio e calor, existe noite e dia, e existe a sementeira e a ceifa. Então, o princípio está estabelecido. Qual é o princípio? Plantar e colher. Só que a colheita não é no mesmo dia. E por você ser momentâneo, você não acredita nela. E aí começa a sua crise. Mas se você entender que há tempo de plantar e tempo de colher, como Eclesiastes 3 diz, você está entendendo que quando você deu 100 para a pessoa, para ela é 100. Ela recebeu 100, ela é a terra. Mas você é o semeador, você semeou 100. E toda semente dá uma colheita muito maior do que a semente. A semente tem uma proporção maior de colheita. Então, no tempo certo, você vai colher muito mais do que 100. Então, quando você colher, e se você lembrar desse 100 que você deu, aí você vai lembrar do que Jesus falou. Aí você vai dizer, bem que Jesus falou, eu dei 100 para aquele irmão, e olha agora, eu recebi 2.000. Então, é melhor para mim. Mas você tinha que crer nisso quando você deu. Sementeira e ceifa. Então vamos trazer isso para a relação. Quando você é Cristo numa relação, não seja momentâneo. Não espere que agora o seu cônjuge vai te oferecer tudo porque você é o Cristo. Vai te fazer mais feliz do que ela porque você se tornou o Cristo. Não. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há 2.000 anos atrás, Deus plantou o seu filho como Cristo. E até hoje tem colheita. Cada vida que se converte é mais um filho na família. Numa grande família de uma relação que Deus deu um Cristo. Que houve um Cristo. Então não há como a gente manter uma relação saudável se nela não houver pelo menos um Cristo. E que você seja esse Cristo dessa relação. De uma semente, né, vai? Saiu semana aí, mas eu entendi. Bom dia, pastora Sandra. Alegria tê-la aqui. Em toda relação tem que ter pelo menos um Cristo. E não é só relação conjugal. É relação de igreja, é relação entre pastores e membros, é relação entre os irmãos, é relação no corpo de Cristo, é relação na família, é relação na vizinhança, é relação numa cidade, é relação... Toda relação precisa ter pelo menos um Cristo. E se a nossa relação com Deus hoje é saudável, porque nela tem um Cristo. Então, entre ter razão e ser feliz, abra mão da razão em busca da felicidade. Abra mão da razão, querido. Abra mão do que você tem. Não é quando você não tem razão, eu volto a dizer. É quando você tem razão. Isso ajuda na relação. E quando eu abro mão da razão, primeiro eu paro uma discussão. É ou não é? Quer parar uma discussão? Gente, já estou partindo para o encerramento aqui, tá? Quer parar uma discussão? Você quer ver como você para uma discussão? Quem sabe? É simples. É só você assumir o erro. É só você soltar um me perdoe. Uma frase que é tão difícil ser usada, me perdoe, eu errei. Eu falo por mim também, tá? Todos nós, humanos. O problema é que a gente é mais humano do que Cristo. Quando, na verdade, a gente deveria ser mais Cristo do que humano. Porque nós nascemos de novo. Hoje somos filhos de Deus. E se Cristo é filho, também somos filhos. Então, o que tem em Cristo tem em nós. A gente só precisa crer. Tudo que Deus está falando aqui, Ele já te deu o poder para fazer.
porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então a gente precisa, numa relação, ser a parte que libera o perdão, mesmo se a pessoa merecer. Eu disse aqui, vou repetir e a gente encerra. Perdão não é para quem merece, porque quem merece não te ofendeu, provavelmente. E se não te ofendeu, não está precisando do perdão. Perdão é para quem não merece. Se nós hoje somos perdoados, não é porque a gente merecia, porque a gente não merecia. A gente ofendeu Deus com o pecado. E Deus liberou perdão para nós. E a gente faz o inverso. Então eu libero perdão para quem não merece. Tem gente que o pai morreu, a mãe morreu, mas guarda uma mágoa lá de trás e segura ela até hoje. A pessoa já está até morta. Então a decisão quanto ao perdão não depende do outro, depende de você. Até porque às vezes a pessoa já até morreu. Então você é quem libera o perdão. Isso transforma o seu coração, isso traz paz para o seu coração. Quando você se torna o Cristo da relação. Se tornar o Cristo é salvar a relação. Se o homem hoje é salvo, é porque houve um Cristo. É porque há um Cristo para salvar. Se nós queremos salvar a relação, nós precisamos ser Cristo. Tem que ter um Cristo na relação. Gente, eu vou parar por aqui. Vamos continuar esse assunto, porque eu não falei tudo ainda, anotei algumas coisas aqui que eu preciso falar para a gente continuar esse tema. Se Deus está falando do seu coração, compartilhe. Para você que chegou agora, nós ministramos ontem sobre esse mesmo tema, que é o seguinte: ter razão ou ter paz, ter razão ou ser feliz. O que você prefere? Assista a ministração de ontem, assista a ministração de hoje, se você quer crescer na relação, porque nós somos seres relacionais, a gente precisa disso aqui todo dia, gente. Se tem um assunto que a gente pratica todo dia e é altamente necessário, é assunto relacional. Então, assim, aproveita, porque eu nunca tratei esse tema aqui nas nossas lives. Deus mandou falar sobre isso, provavelmente porque alguém está precisando, e todos nós precisamos disso. Assista, estou te dando esse conselho, assista a ministração passada, assista essa ministração, para e assista as duas, que com certeza, se você praticar, você vai revolucionar a sua relação. Acredite. Entre ter razão e ser feliz, prefira ser feliz. Mas não deixe de assistir essas duas lives. Assista a de ontem e a de hoje. Ter razão ou ser feliz? O que você prefere? Amém? Quem assistiu ontem? Quem assistiu ontem, comenta aí e fala o que foi. Vale a pena assistir, gente? Quem assistiu ontem? Se não vale a pena, pode falar também. Não se preocupe, não. Agora, se vale a pena, se você assistiu ontem, apesar de que praticamente quase ninguém que está aqui assistiu ontem, né? Porque, mas acho que tem alguém que assistiu. Porque ontem foi terça e eu faço normalmente na segunda, quarta e sexta, mas eu fiz uma live ontem sobre ter razão ou ser feliz. E eu percebi que eu tinha um grupo diferente ontem comigo, porque foi um dia inesperado. Mas é isso. Então, se você não assistiu, assista. E com certeza você vai ser muito edificado. A Wilma estava ontem, não estava, Wilma? Acho que você assistiu ontem, não assistiu, não lembro. Não lembro, acho que não. Mas está lá disponível lá. Lá não, aqui, né? As duas lives estão disponíveis. E é isso. Deus é bom, gente. Deus é bom. Nós somos sociais, nós precisamos tanto de relação. Tanto de relação. É todo dia, toda hora relação. E esses ensinos aqui são preciosos. Uma vez praticado, seu casamento, a sua vida, as suas relações nunca mais serão as mesmas. É isso, até sexta-feira no mesmo horário, que você tenha aí um dia poderoso de quarta-feira. Sempre lembrando, Deus é bom, Deus é sempre bom, sempre bom. É isso aí, pois é. Assista lá, Mônica, vale a pena. Vale muito a pena, para a glória de Jesus. E até sexta-feira no mesmo horário. Compartilhe se Deus falou contigo. Tchau, tchau.